E agora a gente chega aí no nosso assunto principal, né? Que é pra gente falar do cara que entra na rainha, né? Olha que coisa Cuidado, sensual. que foi meio pornográfico isso aí. Mas é. E olha Mas que a não é gente ainda verdade? nem. A Ele não gente ainda entra na nem. rainha? Então, foi. No primeiro episódio. Foi um É. espetáculo. E assim, esse é o personagem principal que eu menos lembro da cara dele, assim, porque ele aparece ali no primeiro episódio e some, né? Ele já, sei lá, a gente só vê ele dentro da rainha, sem maldade. Exatamente, né? Então, só para explicar o que o senhor Sérgio falou, né, aqui, né? Porque, na verdade, ele tá falando que a Uhum. alma da pessoa do futuro ali entrou no corpo da rainha de 200 anos atrás, né? Não pense em besteira, foi uma coisa assim meio poética. Mas Sim, é, sim. enfim, a nossa série aí, Mr. Queen, é uma série que nós temos um galã pilantra e sem vergonha aí do futuro 2020, E cozinheiro, cozinheiro que chefe, acaba, né? que acaba envenenando o cônsul da China, né? E aí a gente Ele vê uma trabalha na Casa Azul, né? Que é tipo a Casa Branca da Coreia, assim, né? Onde fica o presidente e tal, né? Aliás, só de falar em Casa Azul, tipo, eu já vi uns. Eu nunca tinha ouvido falar, e só esse ano eu já vi uns 4 K-dramas que citam esse lugar, sabe? E agora é tudo é isso, agora tudo é Casa Azul agora. Então, eu assumo que assim, o Mr. Queen foi uma série muito importante para mim para entender a família real da Coreia do Sul, né? Porque ela é diferente, né? Ela é bem diferente do que a gente tá acostumado, com Sim, verdade. concubina, com clãs e tal. Tipo, foi importante para entender Kingdom depois, porque o Mr. Queen explica muito isso, né? Então, para mim me ajudou, deu uma luz aí para entender as coisas, como que funciona a família real da Coreia, né? O palácio ali, né? A gente fala Coreia do Sul, mas na verdade é Coreia, né? Que nessa época não existia divisão, né? Mas Sim, verdade. E assim, é que Kingdom, né? Tem aquele negócio de assim, zumbi, todo mundo sai correndo e vai explodindo, não sei o que, aquela correria e você não entende mais nada, né? Aqui não, né? Aqui não tem esse problema, né? Então você vê é, o que acontece ali, né? Dentro do palácio, aquelas intrigas e tal, você tem mais tempo de entender o que é cada coisa ali, né? Mas dá pra falar que logo de começo a gente fica um pouco perdido, porque é, além da personagem principal, da rainha, tem várias outras ali, né? Que aparecem também, né, no palácio, e você fica meio. O que tá acontecendo, né? Que elas têm umas roupas parecidas e tal, né? Mas assim, pela idade delas você consegue entender também um pouco do contexto, né? Mas vamos. A gente precisa falar aqui dos personagens, né? Assim, não vamos falar de todos, porque tem. O que não falta nesse K-drama é personagem, né? Assim, o que eles economizaram com, sei lá, um efeito especial foi gasto com elenco, né? Porque a gente tem o rei, tem as rainhas, né? Tem a concubina, tem um monte de dama da corte, tem o pessoal, né, que cuida lá dos guardas, né? Tem os eunucos, o pessoal da cozinha. E assim, é muita gente, né? Que acompanha os personagens aí, né? exatamente, né? Então, colocando eles na tela aí, que meu Jesus, como tem personagem nessa série, né? Então, vamos falar. Verdade. Mas olha aí, esse K-drama, ele é separado aí Bom, por onde vamos começar aqui, né? Mas a gente vamos Olha, começar pelo rei e a rainha, né? A rainha Kim So-yeon e o rei Cho, Cho Jong, né? Não sei se a pronúncia tá certa, mas é assim que eu leio, né? é, Mas enfim. Cho Jong e So Young, né? Só que assim, antes de aparecerem os dois, a gente vê o personagem principal, né? Que é o Bong Joon, né? Que é o cozinheiro lá, né? E
Ele não está nessa imagem, né? Ele não está nessa imagem porque ele não é importante. Porque ele não aparece, né? Ele aparece dentro do corpo da rainha, né? Sem maldade. Como a gente pode ver por essa imagem, a família real da Coreia se separa por clãs, né? Então a gente tem o Andokhin e o clã Andokhin e o clã Pongyeonjo. Então são os que eles brigam por poder aí, né? Então a gente tem a Gran Rainha, sei lá como que a gente vai traduzir aí, a rainha antiga aí, Eles chamam de... É isso aí mesmo, a grande rainha, eles falam. A grande rainha, né? E aí, eu não lembro mais da legenda. Na legenda aparecia bom, é a grande rainha, né? Eu vou traduzir como a grande rainha. E aí a gente tem o Kim Joo-gyeon, o Kim Byung-in. Kim Byung-in é o que ele tem um interesse romântico com a nossa rainha, né? Tipo, ele tem um flerte que a gente não sabe como rolou, né? Se rolou, né? Porque como a nossa rainha é outra pessoa, né? No corpo dela, né? Então, ela não sabe o que aconteceu antes, né? Mas tudo dá a entender que rolou alguma coisa aí, né? Então, assim, você vê que tem todos os personagens aí, eles têm um interesse em algum personagem principal, né? Então a gente vê esse pessoal lá, né? Que assim, só para dar um contexto, né? A gente falou, né, que tinha um cara, né, de 2020, 2021, e ele do nada ele cai de um prédio e cai numa piscina, e lá dentro a altura foi tão grande que quando ele cai lá dentro ele vê uma princesa ali que tá pra se tornar rainha, né? E de repente, do nada ele acorda, no dia seguinte ele tá no corpo da rainha, né? E ele começa a agir ali, assim, ele nem sabe se aquele lugar é real, se ele tá no passado, se ele tá num manicômio com gente doida achando que tá no passado. Ele tá totalmente perdido, né? E ali ele começa a viver naquele lugar, né? E assim, todo mundo fica meio abismado de ver que a rainha mudou completamente de um dia pro outro, né? Eles sabem que a rainha tinha caído no lago e que a rainha tá meio doida, né? Além de ela ter perdido a memória, né? Eles não sabem por que ela tá agindo daquele jeito. Então o protagonista dentro dela começa a viver ali, né? Em 1800 e alguma coisa, mais ou menos, né? Então a gente vê tem todo o elenco, né? Todo o pessoal do palácio agindo daquele jeito, como nos K-dramas antigos, né? No caso a Soyoung, né? Que tá com essa pessoa dentro dela, né? Com esse homem, né? Aí ela passa a agir diferente e tenta sobreviver no meio daquele clima de sagu, né? De K-drama histórico, né? Que é completamente diferente dos dias de hoje, né? Exatamente, né? Então, continuando aqui, para mim, um dos grandes personagens aí, continuando a contar que a parte é a outra rainha, né? Que ela seria a Daebijo, né? Que é a parte que é a rainha que ela veio para criar embates, né? Se a rainha Suwon do lado do clã Kim é a que apoia a nossa rainha aí, a outra rainha ela quer acabar, né, com essa rainha, até porque ela tem uma preferência aí pela concubina, né, que o rei tá interessado, né, que na verdade é o grande amor dele, né. Assim, e aí fica essa coisa, né? A gente tem a Soyoung, né? Que tá para se tornar rainha, né? Do atual do rei, né? A gente tem a Sun-won, né? Que no caso é a grande rainha viúva lá, né? E a gente tem também essa que você falou, né? A Daebijo, né? No caso, a
a Debijo, ela é um pouco antes da grande rainha viúva, né? Porque é meio como se ela fosse... É como se elas fossem, né? Como chama? É como se a Sunwon fosse a sogra da Debijo, né? Porque o rei que morreu antes, ele era casado com a Debijo, né? Exatamente. E aí, então por isso que a gente tem dois níveis de rainhas viúvas, né? E agora a gente tem a rainha principal, então fica esse monte de mulher lá na corte, né? E bom, assim, a gente sabe, né, que nessa época era muito comum do rei, além de ter de casar com a rainha, né, e tal, ele ainda tinha as concubinas, né? E a gente tem aí a Huadin, né, que é escolhida para ser a primeira concubina dele, né? E outras aparecem mais pra frente. E a gente vê aí, essa é a personagem que tá meio perdida ali no meio, né? Ela tenta, ela tá... assim, a gente sabe que ela teve um passado com o rei, né? E ela tem interesse nele, né? E ela fica feliz de saber que vai morar no palácio e tal, e passar a ter as damas dela, né? E assim, mas ela meio que acaba sendo aquela personagem que é jogada para todos os lados, assim, ela é manipulada muito fácil, né? Exatamente, né? Então, tipo, a gente tem essa personagem. Eu vou te falar que, assim, essa lista de personagens é até um pouco injusta, pra falar a verdade, porque tem personagens aí que eu considero mais importantes e não estão aqui. Não, é que realmente, se você pegar no site lá a lista, ela é gigantesca, assim, né? E aí tá mais ou menos os principais, assim, né? Não, porque pra mim quem aparece mais é a da corte lá da nossa rainha, o chefe, né? Porque como a nossa rainha gosta de cozinhar aí, tem muitas cenas dela na cozinha lá com o chefe. Então tem muita coisa aí. Só pra gente não falar que ele não aparece, né? A gente vai colocar aí Ele vai aparecer mais duas vezes. Então ele vai aparecer mais 2 vezes no K-drama e acabou. Só isso. É, verdade. Mas você falou aqui da cozinha, né? Realmente esse chefe da cozinha aparece bastante. Ele aparece muito, né? Porque a rainha ela vai trazendo receitas do futuro, né? Então ela vai lá e traz essa batata frita no palito, né? Ela vai levando coisas que ela conhece, né? O cara que tá lá no corpo dela conhece, né? Em 2020, né? E aí o chefe fica pasmo, né? Toda vez que ela mostra alguma coisa lá de 2020, né? Então é muito engraçado. Eles mostram muitas diferenças, assim, né? Tipo, ela quer fazer uma comida que vai muito leite. A pessoa, nossa, mas como assim, né? Porque atualmente é muito fácil de conseguir uma caixinha de leite, né? Agora, naquela época, eles mandam o eunuco ir lá atrás da vaca para ordenhar. E ele fala, nossa, eu ordenhei todas as vacas que eu consegui. E ele traz um potinho, assim, de leite, bem pouquinho, assim. Né? Então tem essa diferença, assim, não é só tipo comida, né? No caso, a rainha traz várias ideias, né, do futuro que são mais avançadas, assim, né? No geral, assim, né? A mesma coisa óleo, né? Quando ela vai fazer macarrão instantâneo, né? Que ela precisa de muito óleo para poder desidratar o macarrão, né? Que ela vai fritar o macarrão para poder depois fazer o macarrão instantâneo. Eles acham absurdo a quantidade de óleo numa panela para ela utilizar para poder fazer, né? Então, tipo, provavelmente naquela época devia ser muito complicado ter óleo, né? Verdade. E assim, você vê, né, que o cozinheiro vai aprendendo, né, as coisas, ele começa a notar e tal, né, e ele até meio que no começo ali, ele tá um pouco, ele é um pouco, ele é como se fosse uma competição, né, ele tá meio competitivo, assim, né, porque ele, nossa, como assim a rainha tá querendo, né, passar por cima de mim, né, porque ele fala, eu sou o chefe da cozinha, não sei o quê.
No começo ele esbanjava, né? Aí depois, como ela põe ele no lugar dele, porque como ela conhece técnicas do futuro, né? Ele fica pasmo, né? E aí ele começa a notar e ele começa a respeitar ela. No começo, por ela ser mulher e tudo mais, é a rainha que teoricamente não sabe cozinhar e tudo mais, ele fica meio cabreiro, né? Então a personagem vai quebrando isso. Com o tempo o pessoal vai se acostumando. E uma coisa que, assim, quando ele chega lá no passado ali, né? E quando ele entra na rainha, né? Logo de início, dá aquela coisa. Bem. No começo é muito engraçado, porque tá dando tudo errado, assim. O pessoal tá vendo a rainha fazendo umas coisas meio malucas, né? Tipo, põe a mão no meio das pernas e fala, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, sabe? Aquela coisa bem exagerada, assim, né? Depois vai pegando um pouco mais vai ficando um pouco mais. Entrando na história dos personagens do passado, vai ficando um pouco mais sério. Mas a gente tem esse começo que é bem. Bem mais doido, assim, né? A reação do pessoal. E o engraçado é que a rainha vai falando umas coisas assim, tipo ah, nossa, eu não sou daqui, sabe? Umas coisas meio. Deixando na cara, assim, que tipo. O cara quer voltar pro futuro, né? De onde ele era, né? E ninguém se toca de que ela tá falando essas coisas, né? Ninguém repara muito, assim, que ela tá dando essas deixas aí, né?